Começamos agora o nosso podcast que tem como objetivo aprofundar seu relacionamento com Deus através do estudo deste livro aqui, escrito por Alejandro Bullion, onde você tem a oportunidade de aprofundar esse relacionamento, o seu discipulado e viver uma experiência mais verdadeira com Cristo através do que nós estamos vivendo juntos aqui, junto com os episódios e também nos encontros que você tem vivido aí junto com a sua base. A gente não quer ter mais um relacionamento raso, porque a gente está aprendendo ao longo desses encontros que ser raso não serve mais. E para começarmos esse episódio, eu quero apresentar para vocês aqui os nossos convidados de hoje. Como vocês estão? Bem, graças a Deus. E você? Eu estou bem também. Por favor, se apresentem. Bom, eu sou a Sara, eu sou natural de Minas Gerais, mas moro em Londrina há 10 anos, mais ou menos. Sou professora. Professor do quê? Eu sou formada em pedagogia, né? Então eu dou aula nos anos iniciais, né? Muito bom. E sou distrital de jovens, né? Do distrito ali da Vila Brasil. Em Londrina, muito bem. Senhor Hamilton. Sou o Hamilton Melo, sou natural de São Paulo e sou pastor adventista, atuando no Paraná há 30 anos. Olha só. Agora ali em Londrina, no distrito da Vila Casone. Você tá vendo que a gente tá cheio de londrinense aqui nesses últimos dias, então tá sendo uma bênção especial estar com eles aqui pra gente poder conversar sobre esses assuntos tão importantes. E pra gente poder começar, a gente tem um momento inicial aqui muito importante, porque a gente faz uma seguinte pergunta para os convidados que estão chegando aqui. O que ninguém acreditaria sobre vocês e vocês poderiam contar pra gente? Quem começa aí no Para o Ímpar? Vai, pastor. Quer que eu comece, Sara? Tá bom. Ninguém acreditaria que eu seria pastor. Eu era uma criança extremamente tímida. Eu não tinha coragem de ir lá na frente, de falar em público. Só de pensar que alguém poderia me chamar para fazer alguma coisa, minha mão começava a ficar fria, suar. Acho que nem eu acreditava, né? Mas Deus acreditou e Ele me transformou. Sua mão continua sendo fria, suando frio agora, hoje? Um pouquinho menos, mas agora já dá para ir lá na frente. Muito bem. E você, Sara, o que ninguém acreditaria sobre sua pessoa? Vocês já fritaram goiaba alguma vez? Não, eu não. Eu já. Nem conheço quem frita. Eu sempre fui apaixonada por goiaba, goiabada, suco de goiaba. Eu sempre morei em casas que tinham muitos pés de goiaba. E um belo dia, sozinha em casa, eu pensei, por que não fritar a goiaba, né? Se goiaba é bom assim, né? Por que não fritar? Mas não deu certo, ainda me queimei ainda. Bom, porque eu tava pensando que tinha dado certo e eu já pedi pra você deixar aqui a receita. Goiaba frita, mas como que foi o processo de fritar goiaba? Conta pra nós aí, o que você fez? Eu ainda peguei uma goiaba verde ainda pra ajudar, né? Aí eu falei assim, não, pra não ser tão, assim, prejudicial à saúde, vou colocar só um pouco de óleo. Mas, gente, não deu certo. Eu peguei goiaba verde, me queimei, depois tem uma cicatriz até hoje aqui, inclusive. Por causa desse dia? Por causa desse dia. Tenta com a madura agora, tem que tentar com a madura. Você tentou fazer outra coisa que a goiaba? Não. Além de fritar? Não. Só o básico, assim mesmo. Só o básico. Muito bem, a gente está conversando sobre esse livro maravilhoso. Quem está acompanhando, quem está lendo aí esse material sabe o quanto nós estamos aprendendo com ele. E a gente vai conversar um pouco mais sobre o capítulo atual. E eu queria pedir para você, pastor Hamilton, nos ajudar a entender qual vai ser o assunto que nós vamos conversar neste episódio. Muito bem. O pastor Alejandro Bullion, nesse capítulo, ele trabalha uma pergunta bem interessante, que é: como eu não vou amar quem me ama tanto? As pessoas hoje em dia falam muito de Jesus, fala-se muito do amor de Jesus, mas a pergunta é: por que eu amo Jesus? O que me leva a amar Jesus? Será que é apenas um interesse naquilo que Ele pode fazer por mim? Ele pode fazer um milagre, hein? E se eu jogar na loteria e pedir para Jesus, Ele vai fazer eu ganhar na loteria, né? Aí significa que se eu não ganhar na loteria, eu não vou amar Jesus, né? Porque Ele tem que fazer. Então, ele começa a trabalhar a questão: qual é a minha motivação
verdadeira pela qual eu devo amar Jesus. Muito bom, muito bom. E a gente conversou sobre várias histórias, tem várias Sim, histórias emocionantes aqui. fantásticas. E essas histórias abrem margem para eu fazer várias perguntas emocionantes para vocês. Não sei se você sabe, mas quando a gente está montando nosso podcast, a gente tem um roteiro. Só que a gente faz o roteiro só para bonito, ele não serve para nada, tá? Então, o legal é fazer pergunta que o povo não está preparado para poder responder, para ficar mais emocionante. Mas a gente tá conversando sobre esse capítulo e entendemos que o título do capítulo, né, que nós conversamos durante essa semana é como você teria coragem de não amá-lo. E aí a gente percebeu que o assunto mais trabalhado aqui foi o que Jesus fez por nós, como o amor dele foi gerado e entendendo que um sacrifício aconteceu. Como entender o amor de alguém que fez algo assim que teoricamente as pessoas não fariam naturalmente. Parece ser mais simples de perceber o amor quando alguém demonstra o amor de uma forma tão radical, assim, tão extrema. E aconteceu isso já na vida de vocês em algum momento de alguém demonstrar para vocês, com exceção de Deus agora, tá? Na vida, no dia a dia, de alguém demonstrar o amor por vocês de uma forma assim tão diferente que você fala assim, caramba, esse aí tá colocando a mão no fogo por mim. Já aconteceu isso? Comigo já. E às vezes a gente pensa assim, bom, mas tem que ser alguma coisa bem impactante, né? Tipo o menino da história lá, né? Que pagou um ano de estudo para a moça. É claro, mas eu acho que aqui não é tanto o tamanho do que a pessoa fez, mas a intenção. Eu me lembro que uma vez eu estava passando por uma situação difícil, bem difícil, e aquela situação me entristecia, mas eu não tinha contado para ninguém. Né? Não tinha contado para ninguém, estava tentando até esconder aquela situação, porque eu não queria preocupar os outros. No entanto, uma pessoa, ela me mandou um bilhetinho, dizendo assim, olha, eu sinto que você está passando por problemas, eu não sei o que é, mas eu queria só dizer que eu estou orando por você. E esse bilhetinho veio de uma das pessoas que eu não imaginava que viria. Sim. Então, esse bilhetinho teve um impacto tão grande em entender que aquela pessoa tinha percebido meu sofrimento. Ela gostava de mim a ponto de dizer, eu estou orando por você. Ela não tinha, entre aspas, a obrigação de fazer aquilo. E eu não esperava que viesse dela aquilo. Então, não é tanto o tamanho, mas é a intenção. É alguém se preocupar com você. E você fala, que legal, aquela pessoa gosta de mim, né? Sim. Pode ser como amigo, pode ser como namorado, pode ser como esposa, mas ela gosta de mim. Sim, sim. Você, senhorita Sara? Eu estava aqui, o pastor estava falando e eu lembrando, né, de vários momentos na minha vida que eu fui muito abençoada por pessoas assim. Eu estava comentando com o pastor um pouco antes da gente começar, do quanto eu passei a minha adolescência numa igreja muito pequena. Eu sempre fiz parte de grupinhos, né, de 40 membros, 50 membros no máximo. E eu era a única adolescente, geralmente, ali da minha faixa etária, eu era a única. E, às vezes, tinha as coisas para participar da igreja, viagem, desbravador. Eu lembro que uma vez... É uma coisa que eu lembro e me emociono bastante, porque as pessoas fizeram sem receber nada em troca, porque eu não tinha nada para dar para elas, na verdade. Mas elas, pelo amor que elas tinham por mim, as pessoas muitas vezes pagavam para eu participar. Às vezes eu nem sabia quem que tinha pagado. Alguém só chegava e falava assim, a sua inscrição já foi feita, tá? Você vai participar disso daqui. E eu sei que isso influenciou muito quem eu sou hoje também na igreja, meu relacionamento com Deus. Então foram vários momentos que isso aconteceu. Sim, muito legal. E a gente está contando sobre a nossa vida, mas talvez nem todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo agora, entende o que aconteceu referente a Deus por nós. O que foi que Deus entregou para a gente que mostra que Ele fez algo tão valioso para que a gente olhe para a pergunta feita no início do capítulo, como a gente poderia deixar de amar? O que Ele fez que foi algo assim tão extraordinário? Pense o seguinte, pense que você está precisando viajar e você chega na rodoviária e só tem uma única passagem, mas a pessoa que entrou bem um minuto na sua frente, ela comprou. E você está desesperado, se tem alguém doente, alguém esperando.
E aí você começa a chorar, a pessoa diz, olha, o que está acontecendo? Aí você diz e a pessoa diz, não, mas então eu vou te dar o meu lugar. É uma pessoa que você não conhece, que você não sabe. Eu imagino que você vai chorar agora de alegria e de gratidão para a pessoa. É só você pegar essa ideia e multiplicar isso por bilhões de vezes, que foi que Deus fez por nós. Eu vou tomar o seu lugar. Você ia enfrentar uma morte terrível, mas eu vou tomar o seu lugar. Aquela morte que foi feita que aconteceu lá na cruz do Calvário, era a morte que eu deveria passar, você, a Sara, cada um de nós, cada um dos que ouvem. No entanto, Deus chegou e disse assim, eu vou tomar o seu lugar. Sem eu ter feito nada para ele, sem eu merecer que ele fizesse. É muito mais do que oferecer uma poltrona no ônibus, né? Sim. Muito mais. Eu achei muito legal parece uma conta matemática que foi feita que diz o seguinte, que quando a gente realiza algumas determinadas ações na nossa vida, a gente tem créditos ou descréditos. Então, quando a gente obedece plenamente todos os mandamentos, nós temos um crédito que é a vida, né? E quando a gente desobedece, nós temos um descrédito que é a morte. Então, todos os seres humanos, eles tiveram um descrédito. Porque todos pecaram, logo todos merecem a morte. E aí, o único ser humano que conseguiu obedecer tudo e ter um crédito, que é a vida, foi Jesus. E aí, Jesus, ele olha para os nossos descréditos e fala o seguinte, coitados, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os descréditos de vocês e vou entregar o meu crédito para vocês. E isso é uma substituição extraordinária, que é difícil de ser entendida. E qual que é o impacto que isso gera na sua vida? Você já teve um momento assim que você parou para pensar sobre isso? Não sei, talvez na sua adolescência, pastor, na sua juventude, em algum momento, ou você, Sara, também na sua adolescência, que você falou assim, caramba, olha só o que ele fez por mim. Teve algum momento assim que isso deu um start na tua vida? Quer falar, Sara? Quero. Quando a gente nasce já num berço cristão, né? A gente usa até a expressão, eu sou adventista de berço, né? Eu acho que às vezes a gente não se atenta tanto em como isso acontece. Porque parece que a gente sempre esteve ali, na verdade. Sim. Na nossa cabeça a gente sempre entendeu. A gente, de fato, acho que entende a morte de Jesus, o que aconteceu ali na história, né? Mas quando isso vira um impacto ali na minha vida, eu tive alguns momentos. Quando criança, eu lembro de ter essa percepção, mas eu lembro de um momento na época da faculdade. Na verdade, era um momento que eu não estava muito próxima espiritualmente falando. Eu estava na igreja, nunca deixei de ir à igreja, mas era como se a minha cabeça não estivesse ali. Eu estava ali fisicamente, mas as minhas vontades não estavam ali, os meus desejos não estavam ali de jeito nenhum. E foi quando um dia aconteceu uma situação muito difícil, eu fiquei muito angustiada. E eu não tinha a quem recorrer, porque eu tinha vergonha de ir até os meus pais, eu tinha vergonha de ir até os meus amigos, e eu recorri unicamente a Deus, né? Quem eu devia ter ido desde o início. E eu lembro que quando eu fiz isso, eu senti um alívio muito grande. Uma coisa assim, quase que imediata. Quando eu me entreguei aos pés de Jesus mais uma vez, e eu fui sentindo alívio, e eu fiquei assim, poxa vida, eu fiquei tanto tempo desmerecendo tudo isso daqui, o amor de Jesus por mim, e foi só eu chegar aqui de novo e eu já senti esse alívio, eu já senti o amor dele por mim sem eu merecer nada. Pelo contrário, eu rejeitei durante esse tempo inteiro, né? Então foi um dos momentos, assim, mas eu acho que na vida como cristão a gente tem muitos momentos, assim, né? Que a gente vai e volta, né? Sim, sim. São tantas, né? São tantas, mas eu trabalhei 26 anos na educação adventista. Né? 26 anos lidando com crianças, lidando com jovens, né? Com familiares. E dentro dessas vezes, eu lembro de uma pessoa que me procurou uma vez, porque ela tinha se afastado de Deus também, e ela estava assim, bem desiludida com a vida, alcançando aquilo que ela queria,
crescendo na área que ela queria, mas quanto mais ela crescia, mais ela se sentia infeliz. E um dia ela me procurou, né? E eu achei bem interessante porque naquele momento ela resolveu voltar para o colégio que ela tinha estudado. Ela não era membro da igreja, mas ela tinha estudado no colégio. Ela resolveu voltar para o colégio onde ela tinha estudado. E nós oramos juntos e nós choramos juntos ali. E aquilo foi uma manifestação para mim grandiosa de Deus. Ela pensa que foi ajudada por mim, e eu sei que a ajudei, mas eu também fui ajudado naquele momento, né? Então são oportunidades que Deus nos mostra o carinho dele usando outras pessoas. Eu para ajudar, mas eu para ser ajudado também. Sim, eu fico observando que eu tô na bênção do começo da paternidade. Sim. E o começo da bênção da paternidade é algo muito emocionante. E muitos falam que a maior demonstração de um amor na terra, para se comparar ao amor de Deus, é a demonstração do amor de uma mãe, né, em relação ao filho. Isso é muito real. É muito real porque eu olho assim que... obviamente é uma questão de maturidade, de percepção que o outro pode entender, mas é muito interessante como que a Simone ela lida, né, que é minha esposa, com algumas coisas da vida. Por exemplo, se ela está com fome ou cansada, é muito mais fácil para um adulto ela simplesmente pegar e eu vou dormir, deixo ali a pessoa se virando, ou eu tô com fome, tô cansada, Geda, vai lá, faz tua comida que eu vou descansar. Sim. Mas é incrível que com a criança, e a Bela, nesses últimos dias que a gente está gravando agora esse episódio, a Bela tá um pouquinho gripada. E a Bela às vezes acorda de noite. Inclusive nessa noite, ela dormiu na nossa cama. E ela acordou de manhã brincando, né, como se nada tivesse acontecido, os pais destruídos, e Simone sorrindo, como se a noite tivesse sido incrível. E isso é muito bonito, perceber como que quando a gente ama alguém, não importa os problemas que a gente passa, não importa o sofrimento que a gente enfrente, sempre a demonstração para o outro vai ser que tá tudo bem. E a gente vai avançando, e isso é emocionante. E tem uma frase que nós escutamos muito e falamos, eu acredito que o senhor, pastor, ao pregar aí, por aí, o senhor usa muito essa frase. E como que essa frase impacta a nossa vida? E qual é a frase, né? Morreu em meu lugar. Como que essa frase impacta a vida das pessoas, pode impactar a nossa vida e mudar talvez a nossa forma de pensar? Eu vou pegar o exemplo aí que você deu, da paternidade, né? Que isso muda realmente os nossos conceitos. No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo que fala sobre Enoque, o personagem que foi para o céu, a autora Ellen White, ela diz que Enoque, esse homem que andou com Deus, ele entendeu realmente o amor de Deus quando nasceu o filho dele, Matusalém. E quando ele, olhando para o filho dele, entendeu que Deus ia dar o seu filho, aí ele compreendeu realmente que era tomar o lugar do outro. E isso aconteceu na sua vida, isso aconteceu na minha vida, né? Quando eu me tornei pai há 23, quase 24 anos atrás, o bebezinho ele chega e ele já vai mudando todas as nossas prioridades, né? No entanto, é um sentimento de olhar por aquela criança e dizer assim, eu sou capaz de dar vida por essa criança, eu sou capaz de dar vida por ela, né? E a gente faz isso, sim, literalmente, porque a gente vive a vida toda por ela. Então, para mim, para você, para Enoque, talvez para outros em outros momentos, é entender isso, morrer em meu lugar, né? É algo que está além da nossa compreensão, porque nós, seres humanos, por natureza, nós somos egoístas, né? A gente não quer dar nem o lugar no ônibus para a pessoa, imagina dar a vida para a pessoa. Mas quando a gente tem esse encontro com Jesus, quando a gente começa a compreender o que é que foi ele morrer em meu lugar. Vocês são mais jovens, talvez não lembrem do impacto que teve o filme Paixão de Cristo, né? Mas já devem ter visto pelo menos, sim, né? Aquele filme. Eu lembro que quando esse filme foi lançado, as pessoas diziam, olha, que coisa terrível. Mas havia uma ênfase muito grande no sofrimento físico de Jesus. Sim. Né? E claro, o sofrimento físico aconteceu, não há dúvida alguma. Mas quando eu vi aquele filme, eu pensava, o que levou uma pessoa a sofrer isso em meu lugar? Em meu lugar.
né? E aí, como é que eu não posso amar? Como é que eu posso não amar quem me amou tanto assim? Sim. Que deu a maior prova. Tem um hino bem antigo que a gente ensinava para as crianças, que eu aprendi quando era criança, no hinário antigo, que dizia assim: ele me ama bem, eu sei. Eu tenho a prova onde? Eu tenho a prova no Calvário. Né? Então, se em algum momento você que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, você duvida do amor de Deus, olhe para o Calvário. Pega os últimos capítulos dos Evangelhos, medite ali na vida de Jesus. Ali está a prova de que Deus ama você. O fato de ele ter tomado o seu lugar. E quando a gente pensa nisso, o amor, ele passa de só sentimento, eu amo. E ele passa a virar um compromisso, uma entrega, ação, sabe? Porque não fica só na teoria, digamos assim, né? Quando a gente reconhece esse amor e o sacrifício de Jesus pela gente, e isso afeta diretamente nos nossos relacionamentos com os outros, né? Porque se Jesus morreu por mim, fez esse sacrifício, e eu começo a ter esse compromisso, essa entrega e ação no dia a dia. Então, isso vai mudar como eu vou me relacionar com os outros. Eu vou começar a fazer algo parecido, né, pelos outros também. Então, você está dizendo que o sacrifício nos convida a fazermos sacrifícios. Com certeza. Amor sacrificial. Né? Sim. Um amor sacrificial. E o que seria um sacrifício pelos outros? Já que a gente aprendeu que a gente tem que se sacrificar, então o exemplo máximo é entregar a vida, mas quais tipos de sacrifício a gente pode fazer pelo outro que demonstra talvez aí o que Jesus ele fez pela gente, para a gente tentar imitar o que ele fez, para tentar demonstrar isso para os outros? Acho que primeiro a gente tem que, como você já disse, não é exatamente morrer por alguém sempre, né? Vai que às vezes precisa, talvez, não sei. Mas nem sempre é algo que vai gerar grande impacto mesmo, né? Eu imagino que o nosso tempo é um grande sacrifício, hoje em dia, principalmente, pelo outro. Quando a gente dedica tempo, eu acho que é uma das maiores provas de amor hoje em dia, na verdade. A questão do tempo. Para mim, a primeira coisa é o tempo. Algumas pessoas são chamadas por Deus para o martírio, né? Há pessoas que eles vão dar a vida, literalmente, vão morrer pelo Evangelho. Existe isso. Mas a maioria de nós não vamos morrer. A maioria de nós vamos viver. E Deus está chamando a gente para viver pelo Evangelho. É dedicar a minha vida pelo Evangelho. É muito gostoso quando eu passo como pastor nas igrejas, onde eu já atuei, nas escolas, e eu encontro pessoas e eu pergunto: como é que está fulano? Como é que está fulano? Fulano está firme na fé. Puxa, passaram 20 anos, 25 anos e ele continua devotando a sua vida a Deus, né? Então ele está participando de um martírio em vida, no sentido de... Porque martírio é testemunho, né? De testemunhar. Hoje eu concordo com a Sara. A coisa mais difícil da gente dar para alguém é o nosso tempo. É muito mais fácil eu entrar numa igreja, por isso que algumas igrejas estão cheias, e dizer assim: eu vou dar uma oferta de R$1.000 aqui, do que sentar e ouvir. É muito mais difícil eu parar, ver uma pessoa ali sentada e eu vou me agachar com aquela pessoa e vou dar atenção para ela. Eu acho que essa é uma prova de amor. Quando eu dou do meu tempo, que é uma coisa tão valiosa para nós hoje em dia. Até porque, para a gente conseguir perceber a necessidade do outro, do que ele precisa exatamente, né, que a gente sacrifique por ele, a gente tem que ter tempo para observar, para acompanhar, para entender, né? Inclusive, Jesus não desceu, morreu e voltou. Exatamente. Né? Isso foi um negócio que demorou 33 anos. 33 anos essa prova de amor para poder mostrar. E baseado no que a gente está conversando, talvez existam pessoas que não tiveram a oportunidade. O senhor já deu algumas dicas aqui de forma bem rápida, pastor, mas eu queria que a gente fosse mais enfático quanto a isso. Se alguém não compreende sobre o que nós estamos falando, talvez nunca ninguém leu o final dos evangelhos, né? Ou nunca assistiu o filme que o senhor falou, que conselhos vocês dariam, que ideia vocês dariam para quem talvez não conhece? Assim, façam isso para você entender sobre o que nós estamos falando. O que seria mais palpável hoje para que a pessoa consiga entender esse amor de Deus
de coisas que vocês... Eu, por exemplo, eu tenho um vídeo no YouTube que todas as vezes que eu tô chegando mais perto da Páscoa, né, que a gente vai pregar sobre esses assuntos, que eu gosto muito de uma explicação onde o médico vai dizer pra gente qual foi as reações patológicas que Jesus teve no processo do sacrifício. Para mim isso me ajuda muito. Eu choro muito quando eu tô assistindo esse vídeo, porque eu entendo o que tá acontecendo. Mas vocês já assistiram, leram, viveram alguma coisa que vocês podem dar uma dica para quem está nos escutando do que eles faziam para poder entender sobre o que Jesus realmente passou? Tem uma dica que eu acho legal. Nós estamos falando sobre o livro Conhecer Jesus é Tudo, e eu quero citar um outro livro aqui, que é o livro Como Conhecer a Deus, do pastor Morris Vender. Esse livro foi uma bênção para mim. O pastor Morris Vender, já falecido, eu tive o privilégio de assistir em São Paulo, na época de estudante de teologia, uma semana de oração com ele. E ele disse que na juventude, passando pelas crises espirituais que todos os jovens e todas as pessoas passam, né? Ele queria saber o que ele precisava fazer, né? Como você disse, algo factível assim. E ele então pegou um pequeno grande livro chamado Caminho a Cristo. E ele leu esse livro. Só que quando ele terminou de ler esse livro, ele falou, mas tem umas coisas aqui que eu não sei. Como é que eu vou fazer? Morrer para mim mesmo. Como é que eu vou morrer para mim mesmo? Cair sobre a rocha. O que é cair sobre a rocha, né? Aí ele teve uma ideia. Ele falou assim, eu vou ler de novo o livro, com uma caneta vermelha, e eu vou sublinhar somente aquelas coisas que são óbvias, que eu posso fazer claramente. São factíveis. E quando ele terminou de ler novamente, sublinhando, ele descobriu que havia 3 coisas apenas que ele podia fazer. Primeira, orar. Isso eu sei que é. Orar é conversar com Deus, entrar no meu quarto e conversar com Deus. A segunda era ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu tenho que estudar a Bíblia. E a terceira era testemunhar. E para testemunhar, que é contar para os outros o que está acontecendo comigo, eu preciso de tempo. Aí chega o tempo de novo, né? Então eu posso para um colega de trabalho, ou eu posso para um colega de faculdade, ou eu posso para um desconhecido que sentou do meu lado no ônibus. De repente, começar a conversar com ele, né? E de uma forma natural deixar que isso aconteça. E eu vou começar a gastar cada vez mais tempo nisso. E ele disse, quando eu fiz essas 3 coisas, né? Não tentando barganhar com Deus o amor, eu já entendi que Deus morreu por mim antes que eu merecesse. Então eu não preciso convencer Deus de nada. Agora, quando eu pego essas 3 coisas, que é orar, conversar com Deus, falar com Deus, estudar a Bíblia, que é Deus falar comigo, e testemunhar, que é fazer com que outras pessoas saibam, aí ele começou a compreender na prática o que Deus queria dele. Muito bom. E você, Sara, o que você deixa de dica aí pro povo assistir, ler, fazer, sei lá, alguma coisa assim que ajuda eles a entender esse sacrifício, o que Deus fez por nós? Eu gosto muito do livro A Vida de Jesus, né, da Ellen White, porque a Bíblia traz, de fato, claro, né, toda a história, mas quando você consegue ler essa história com comentários, às vezes coisas que você talvez não percebia, né, que isso acontecia, eu acho bem legal, acho uma dica boa também. Muito bom, muito bom. A gente está entendendo, então, na nossa conversa que o sacrifício de Deus, o que ele fez por nós, né, é a maior prova de amor possível a ser feito. E como não aceitar essa prova de amor para ter um relacionamento com ele. E para a gente poder finalizar, a gente está tendo o costume sempre de a gente ter um desafio para os próximos dias após a pessoa assistir esse episódio, né? Então, você que está nos assistindo, a gente vai deixar mais um desafio para você conseguir colocar em prática aquilo que nós estamos conversando aí ao longo desses nossos episódios. No episódio passado, eu espero que você aí tenha conseguido passar os seus 7 minutos com Deus ou até mais. Mas, Sara, qual seria o desafio para os próximos dias aí? Bom, vamos lá então. Durante essa semana, né, esses dias que vão passar, pratique um ato intencional de amor sacrificial, ou seja, inspirado no exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo e o nosso primeiro exemplo disso. Ou seja, você vai escolher fazer alguma coisa por alguém que custe algo a você. Pode ser o tempo, pode ser o seu orgulho, pode ser dinheiro, pode ser até esforço físico, né? Mas a gente tem que tentar fazer isso sem esperar nada em troca.
a gente tem que pensar, eu vou fazer isso, mas eu não quero nada em troca e nem espero. Talvez você receba algo em troca. Às vezes alguém vai reconhecer, vai querer te agradecer de alguma forma, mas não espere. Vou dar alguns exemplos práticos que isso pode acontecer. Tá. Às vezes perdoar alguém, às vezes você pensar numa pessoa que você precisa perdoar. Servir alguém da sua família, ou algum idoso da igreja, alguém que esteja doente, que esteja precisando de uma ajuda prática. Ir na casa da pessoa, às vezes, perguntar o que ela precisa que arrume na casa, ou que se precisa que faça alguma comida para a semana. E também, ou você pode pensar, às vezes, em abrir mão, né, de lazer ou conforto para ajudar alguém. Ou seja, o dinheiro que você usaria para aquele lazer ou para o conforto, você pode usar esse dinheiro para ajudar alguém. Ah, muito bem. Então quer dizer que eu posso chegar essa semana e pagar um almoço para alguém? Pode ser uma possibilidade. Pode, okay. Mas pense que você tem que pensar antes, tem que ser uma coisa intencional. Intencional, tá? Então não é para qualquer um. Não é aleatório. É aleatório, assim. Tá bom. Então eu posso ver essa pessoa, talvez, que ela se aproxime de mim e eu posso fazer alguma coisa por ela. É isso que eles têm que fazer. Isso. Tá bom, muito bem. Então, já se organiza aí para essa semana você fazer algo especial para alguém que demonstre sacrifício, que vale alguma coisa. Não simplesmente você cumprimentar, sorrir, cara, isso é natural. Alguma coisa que realmente custe algo para você, para que realmente você coloque em prática o que nós aprendemos ao longo da leitura desse último capítulo. E no próximo capítulo nós estaremos conversando, também no próximo episódio estaremos conversando sobre como podemos perceber e entender uma verdadeira conversão. Porque muitas pessoas elas são apenas convencidas e nós queremos entender agora como podemos ser verdadeiramente convertidos. Então é isso que a gente vai poder se preparar para poder estudar durante essa próxima semana e esses próximos dias. Para a gente terminar, última frase. Última frase eu deixaria um texto bíblico. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Hoje em dia nós temos um fenômeno terrível em todas as igrejas cristãs, que é o fenômeno da apostasia, de afastar-se, inclusive, talvez principalmente entre os jovens. Tá? Nós temos que começar a pensar, por que alguns se afastam e outros não? A diferença está, por que eu vim? Eu não vim porque eu tive algum benefício, eu não vim porque alguém foi legal comigo, eu vim porque eu entendi que ele me amou primeiro. E se ele me amou primeiro, eu vou amá-lo até o fim. Muito bem. Difícil pensar Última assim, frase, né? Você acha que é simplesmente vir aqui e gravar um negócio bonito? Ele falou acho que tem um verso, né, que todo mundo conhece, né, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, que veio aqui a essa terra, para que a gente não pense só como algo, como um sentimento, né? Que o amor não é só sentimento, o amor, ele é ação, ele é compromisso. Muito bom, muito bom. Então, que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido aí nesses últimos minutos que a gente teve junto, o quanto Deus te ama e o que Ele fez por você, e isso realmente é digno de retribuição, mas não de retribuição financeira ou qualquer outro tipo de coisa, é retribuição do coração, que você possa entregar o seu coração a Deus todos os dias, entendendo que Ele fez o maior sacrifício, que foi entregar a sua própria vida, tá bom? Que Deus te abençoe. E muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Abraço, Até a gente. próxima. Até a próxima.